Boa noite a todos. Segunda sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2026. Boa noite a todos os presentes e a todos que nos acompanham de casa através das redes sociais. O secretário fará a chamada. Presente. 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 Luiz Antônio Camaroto, presente. Mateus Miguel de Andrade Candeira. Presente. Presente. Nicodemo Batista de Pauli. Presente. Sebastião Chaves Ferreira Neto. Presente. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declara aberta a sessão. A ata referente à primeira sessão ordinária realizada no dia 2 de fevereiro de 2026. Solicitam a leitura ou a dispensa da leitura da ata? Dispensa. 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 A ata da primeira sessão ordinária está em discussão. A ata está em votação. Quem for a favor permaneça sentado, quem for contra que se levante. A ata está aprovada. Damos início à leitura do expediente. Os projetos de leis que serão encaminhados às comissões após o parecer técnico-jurídico são: Projeto de Lei de número 60, de 9 de fevereiro de 2026, autoriza a abertura de créditos adicionais especial. Projeto de Lei de número 61, de 9 de fevereiro de 2026, autoriza a abertura de crédito adicional especial. Projeto de Lei de número 62, de 13 de fevereiro de 2026, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Leitura das indicações 4, 5, 6 e 7 de 2026. Indicação 04/2026. Vereador Rodrigo Nicodemo Batista de Pauli. Excelentíssimo senhor prefeito, eu, Rodrigo Nicodemo Batista de Paula, Neiva Perpétuo Cardoso Bernardo da Silva e Fernando Henrique Teixeira, vereadores nesta Casa de Lei, em uso de suas atribuições, vem através desta, atendendo a pedido de munícipes do nosso querido Distrito de Nova Itapirema. Solicitamos ao senhor a instalação de lixeiras e bancos na praça central do distrito mencionado. Justificativa. Moradora refere-se que o número de lixeira e bancos na praça são insuficientes. Na certeza de sua atenção, antecipamos os nossos agradecimentos. Respeitosamente, Casa Legislativa Alcides Perim, Sala de Sessão, Vereador Dito Dias, 9 de fevereiro de 2026. Rodrigo Nicodemo Batista de Paula, Neiva Perpétuo Cardoso Bernardo da Silva e Fernando Henrique Teixeira. Indicação 05/26, vereador Rodrigo Nicodemo Batista de Paula. Excelentíssimo senhor prefeito, eu, Rodrigo Nicodemo Batista de Pauli, Neiva Perpétuo Cardoso Bernardo da Silva, Fernando Henrique Teixeira, vereadores nesta Casa de Leis, em uso de suas atribuições, vem através desta, atendendo ao pedido de munícipes do nosso município de Nova Aliança. Solicitamos ao senhor a instalação de postes e luzes na praça, área de lazer, no residencial Bela Aliança. Justificativa. Morador relata que o número de postes e luzes na praça são insuficientes. Refere-se escuridão e teme pela segurança no local durante a noite. Na certeza de suas atenções, os nossos agradecimentos. Respeitosamente, Casa Legislativa Alcides Perim, Sala de Sessão, Vereador Dito Dias,
Vereadores Rodrigo, Neiva e Fernando. Indicação 06. Eleitíssimo senhor prefeito, como vereador e representante do povo, venho indicar a vossa excelência no que houver projeto de lei nomeando ruas ou prédios públicos, inclua-se o nome do saudoso Walter Moretti. Justificativa. A solicitação se faz necessária, tendo em vista que o senhor Walter Moretti foi de grande relevância ao município de Nova Aliança. Na certeza de sua atenção, antecipo meus agradecimentos. Respeitosamente, Casa Legislativa Alcide Perim, Sala de Sessão, de vereador Dito Dias, 13 de fevereiro, Sebastião Chaves Ferreira Neto. Indicação 07/2026. Autor, vereador Fernando Henrique Teixeira, coautores, vereador Rodrigo Nicodemo Batista de Pauli, vereadora Neiva Perpétua Cardoso Bernardo da Silva. Assunto: indicação para estudo e implementação de revisão renumeratória estrutural e valorização em bloco das categorias, resguardando assim o direito de todos do quadro municipal. Nos termos regimentais, indicamos ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine aos setores competentes a realização de estudo técnico, financeiro e jurídico, visando a revisão renumeratória de forma estrutural e a valorização em blocos das categorias que compõem os serviços públicos municipais, especialmente aquelas inseridas nas áreas de saúde, educação, assistência social, transporte e serviços operacionais. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se na necessidade de assegurar a plena isonomia e a coerência administrativa e, principalmente, a justiça renumeratória, evitando distorções decorrentes da valorização isolada de determinadas categorias, em detrimento, é claro, de outras que atuam de forma integrada e complementar na prestação do serviço público. Quando tratamos de interdependência funcional no âmbito da política pública voltada às crianças atípicas, por exemplo, não há atuação isolada. Veja que o atendimento é multiprofissional e interdisciplinar, envolvendo, além do fonoaudiólogo, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, profissionais da educação, que já estão em processo de valorização, os cuidadores auxiliares administrativos, entre outros. Note que, ao valorizar apenas um dos elos da cadeia, compromete e muito o equilíbrio institucional e desconsidera o princípio da integralidade do atendimento. Da mesma forma, vemos os valorosos dentistas que atuam em conjunto com seus auxiliares. Vemos o motorista que depende da atuação dos seus auxiliares, dos serviços gerais, dos tão merecedores coletores de lixo e equipe geral de apoio operacional. Todos sabemos que o serviço público é sistêmico e não fragmentado. Outro aspecto é quando falamos do princípio da isonomia administrativa. Observe que a Constituição Federal, em seu artigo 37, caput, estabelece os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e se houver uma valorização seletiva de categoria, sem critério técnico amplamente fundamentado, viola claramente os princípios da impessoalidade e o princípio da moralidade administrativa, o princípio da isonomia renumeratória entre as funções correlatas. Em tese, pois estamos fazendo uma projeção do caso. É básico ao gestor público saber que a revisão salarial deve observar critérios objetivos como a complexidade do cargo,
a responsabilidade técnica, a exigência de qualificação, a jornada de trabalho, além do impacto orçamentário e a estrutura do plano de cargos e salários. Defendemos, portanto, revisão geral estruturada do quadro funcional, valorização do grupo ocupacionais, correção das distorções internas, atualização compatível com a realidade orçamentária, política permanente de valorização funcional. Há diversos estudos mostrando que a valorização em bloco promove justiça institucional, estabilidade administrativa, harmonia entre as equipes, fortalecimento da política pública como um todo. No que tange ao interesse público, nota-se que o aumento salarial não deve ser instrumento político circunstancial, mas mecanismo técnico de fortalecimento do serviço público. Se valorizarmos categorias isoladas dentro de um sistema interdependentes, cria-se fragmentação. Porém, quando se valoriza o conjunto, fortalece-se a política pública, uma vez que o servidor público não trabalha isoladamente. Ele compõe uma engrenagem administrativa. Diante do exposto, indica-se que o Executivo: 1. Institua-se comissão técnica para estudo de revisão estrutural. 2. Apresente proposta de valorização em bloco. 3. Observe critérios técnicos, jurídicos e orçamentários. 4. Evite tratamento remuneratórios fragmentados e pontuais. 5. Valorização deve ser coletiva, técnica e justa. Nova Aliança, 18 de fevereiro de 26, Fernando, Neiva e Rodrigo. Projeto de Lei de número 47/2026. Autoriza a abertura de crédito adicional especial. O projeto de lei de número 47/2026 está em discussão. O projeto de lei de número 47/2026 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto de lei de número 47/2026 está aprovado. Projeto de emenda ao projeto de lei de número 48/2026. Suprime o inciso 8º do artigo 2 do projeto de lei de número 48/2026, que dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação aos agentes públicos municipais de Nova Aliança e da outras providências. O projeto de emenda de número 01/2026 está em discussão. Palavra, presidente. Sim. Vou ser bem breve. Só fazendo algum resumo da que a gente já colocou na justificativa técnica e jurídica, eu enumerei alguns fatos que são importantes a elencar. O primeiro dele é que o dispositivo que a gente pede a retirada, ele é um dispositivo genérico, impreciso e juridicamente incompatível com os princípios constitucionais. Por quê? Porque ele fere a legalidade e a impessoalidade. E o principal deles, que é a questão da segurança jurídica do trabalhador, que é a nossa preocupação maior. Aí já me perguntaram, Fernando, por que ele faz isso? No próximo parágrafo eu falo que o inciso em si não traz qualquer critério objetivo. Ele não tem um procedimento formal e nem uma motivação expressa. Quando você fala a todo tempo, você não consegue dar uma discricionalidade para aquilo que vai ser feito. Um outro ponto é que ele viola o princípio da legalidade estrita. O princípio da legalidade estrita na administração pública fala que o poder público só pode atuar se tiver uma lei pré-existente que o autorize, senão acaba sendo um pouco de imposição de algo que não está em lei. A intenção é corrigir esse tipo de distorção. O terceiro ponto é que ele fere, como eu falei, a segurança jurídica e gera essa instabilidade para o trabalhador. Um quarto ponto é que ele abre margem para um tipo de decisão que ela é discricionária, uma vez que vai depender de quem está na gestão
para decidir se continua recebendo benefício ou não. Um outro ponto é que ele contraria algumas jurisprudências, no caso de benefícios indenizatórios, que é em específico nesse caso, uma vez que foi concedido por lei, só pode ser alterado mediante lei, ou trazer na própria lei expressa quais são as condições para que ele fosse alterado. Um outro ponto é que há uma possibilidade, não estou dizendo que vá haver, mas há uma possibilidade de dar um poder discricionário ao gestor público e ele agir com autoritarismo. Isso é uma hipótese. Concluindo, embora o auxílio alimentação ele não se incorpore no salário, ele trata-se de uma verba, não podemos negar que ele é uma verba de relevância social e ela é destinada para garantir um mínimo de dignidade para o servidor público. Quando você suprime essa discricionalidade, quando você retira esse inciso do texto, você traz uma garantia para o trabalhador de que não poderá ser cortado a qualquer tempo, tem que preencher algum tipo de critério. Isso é bom, é um passo a mais. Eu finalizo dizendo que, do que a gente analisou, a medida se apresentou justa, legal e moral. E o principal motivo dela, eu finalizo no final da justificativa, que é proteger o servidor público e garantir que a administração atue única e exclusivamente dentro dos limites da lei, e não deixando margem discricionária para vontades pessoais ou algum tipo de conveniência importante. Então a gente está dando um pouco de garantia ao trabalhador, dando respaldo jurídico e fazendo o que é o nosso papel, legislar a favor do povo. Obrigado, presidente. Presidente? Eu gostaria de saber se tem alguma situação que já foi passado para a senhora sobre a volta do ticket no cartão. Porque as pessoas têm assim, falado muito por quê? Porque elas acabam dizendo que teria 2 pagamentos, né? Mesmo que o ticket ainda, nosso ticket ainda não está o valor correto, mas teria no dia 20 o valor do ticket e no pagamento no final do vencimento do mês. E algumas estão assim questionando, porque acaba... a Neiva englobou no pagamento, a gente acaba não vendo o ticket, se tem alguma situação, se tem alguma empresa séria que possa ter esse respaldo de pegar, né, de ter assim, o contrato feito, para que possa voltar a receber com o ticket. Porque elas estão se sentindo lesadas em estar o ticket no pagamento. Vereadora, a respeito do ticket, eu já conversei com o executivo, e até agora não deu andamento a nenhuma licitação. Eu também, os funcionários já me procurou pedindo retorno no cartão, que seja uma empresa séria, que passe em vários locais, né, que atenda a necessidade da nossa população, dos funcionários, né, mas até agora não tem nada em aberto, não foi me passado nada. Vou procurar novamente e aí eu passo para vocês, tá bom? Porque realmente, quando tinha, né, o outro ticket, passava só, aqui, praticamente aqui em Nova Aliança era no Souza. E o que acontecia? Chegava dia 18, dia 19, acaba subindo os preços, porque sabe que as pessoas têm que ir ali gastar esse valor. Então, o valor que era 350 se tornava 250, 200 reais, porque sobe realmente os preços. E lá em Rio Preto, somente o mercado pegava o ticket e um caixa. Então, era muito assim, ruim para as pessoas estarem indo para poder gastar o ticket lá. E, de repente, tinha que segurar 2 meses para estar indo lá buscar a mercadoria que dava para comprar com esse valor. E muitas pessoas reclamaram também que acabou perdendo valores que ficou no cartão e depois não teve como passar mais. Então, perderam. Porque tem pessoas que preferem, às vezes, guardar, uma emergência, eu tenho esse valor, e acabou perdendo, né? E foi muito, assim, injusto com as pessoas que perderam o valor. Muito obrigada. De nada. Vossa Excelência, sobre esse projeto, eu concordo com a colocação do nobre vereador Fernando. No projeto, cita o seguinte: poderá ser suspenso a qualquer tempo de acordo com a conveniência da administração. Isso ficou estranho, né? O valor chegou em bom momento, né? Eu acho que os colaboradores merecem.
Poderia ser mais, né? Porque o alimento está caro, tudo está caro. E fica um desafio, né, para os próximos anos, que aconteça o reajuste e termine esse mandato com 700 ou R$1.000. Que tal 1.000, né? Os funcionários merecem mais de 6 anos sem reajuste. E ainda não teve o reajuste salarial. Vereador Rodrigo, nós vamos fazer a nossa parte, que é cobrar, tá? Acho que todos nós aqui temos o nosso dever, que é cobrar, e tentar lutar pela valorização de todos os funcionários, como no ticket e também no salário. Então, a gente está aqui para isso. Então, vamos trabalhar junto e vamos atrás da valorização de todos. O projeto de emenda 01/2026 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto de emenda 01/2026 está aprovado. Projeto de lei de número 48/2026 dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação aos agentes públicos municipais de Nova Aliança e da outras providências. O projeto de lei de número 48/2026 está em discussão. O projeto de lei de número 48/2026 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto de lei de número 48/2026 está aprovado. Projeto de lei de número 49/2026 autoriza a abertura de crédito adicional especial. O projeto de lei de número 49/2026 está em discussão. Palavra, presidente. Sim. Eu estava fazendo uma análise mais detida desse projeto de lei, e tem algumas inconsistências nele que não tornam ele ilegal, mas causam um pouco de confusão na hora dele ser analisado. Por exemplo, quando se fala em crédito adicional, a própria Lei Federal 4320, ela fala que o crédito especial é aquele que não está na lei orçamentária anual. E aí ele tem que trazer no projeto em si a alteração referente à lei orçamentária. Mas tudo bem, é um detalhe que pode passar batido, não tem problema. O que mais causa confusão na hora de analisar o projeto é que fala que o Poder Executivo fica autorizado R$ 89.000 para um termo de fomento da educação especial. O Código 12.367 é da educação especial. Porém, ele fala que vai retirar do Código 12.361, que é do ensino fundamental. Só que ele não fala que termo de fomento que será esse, do que é. Ele causa um pouco de confusão. Porque quando se altera o termo de fomento, às vezes você tem que ter um plano de trabalho para aquilo. Porque é o que dá a entender pela questão da criança especial, provavelmente alguma coisa relacionada às crianças atípicas. Eu não consegui achar no projeto qual que era o fomento. Ele não trazia nem na justificativa que ele fez em nome da senhora, ele não traz, ela é um pouco genérica, não dá para entender. Supõe-se que o fomento anterior, né, ele foi autorizado por lei, ele também não menciona qual foi a lei que ele não vai tirar, que não vai estar em vigor, uma vez que ele vai retirar. Ele não fala como que vai ser a questão, se vai ter uma empresa que vai fazer esse fomento. Como eu falei, ele não cita a lei orçamentária nem o plano plurianual. E aí eu fiquei com uma dúvida, eu não sei se talvez o código foi algum tipo de erro material ou se é isso mesmo. Então o projeto ele está um pouco confuso. É difícil para a gente entender um projeto quando ele está apresentado desta forma. Devido à falta de informações que tem no projeto de lei, eu me posiciono contra o projeto de lei. Obrigado, presidente. Projeto de lei de número 49/2026 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante.
O projeto de lei de número 49/2026 está aprovado. Projeto de lei de número 51/2026 autoriza a abertura de créditos adicionais e suplementar. O projeto de lei de número 51/2026 está em discussão. O projeto de lei de número 51/2026 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto de lei de número 51/2026 está aprovado. Projeto de lei de número 52/2026 autoriza a abertura de crédito adicional especial. O projeto de lei de número 52/2026 está em discussão. O projeto de lei de número 52/2026 está em votação. Quem for a favor, permanece sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto de lei de número 52/2026 está aprovado. Projeto de lei de número 53/2026 autoriza a abertura de crédito adicional especial. O projeto de lei de número 53/2026 está em discussão. O projeto de lei de número 53/2026 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto de número de lei 53/2026 está aprovado. Projeto de lei de número 54/2026 autoriza a abertura de crédito adicional especial. O projeto de lei de número 54/2026 está em discussão. O projeto de lei de número 54/2026 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto de lei de número 54/2026 está aprovado. Projeto de lei de número 55/2026 autoriza a abertura de crédito adicional especial. O projeto de lei de número 55/2026 está em discussão. O projeto de lei de número 55/2026 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto de lei de número 55/2026 está aprovado. Projeto de lei de número 56/2026 autoriza a abertura de crédito adicional especial. O projeto de lei de número 56/2026 está em discussão. O projeto de lei de número 56/2026 está em votação. Quem for a favor, permanece sentado. E quem for contra, que se levante. O projeto de número de lei 56/2026 está aprovado. Projeto de lei de número 57/2026 autoriza a abertura de créditos adicionais suplementar. O projeto de lei de número 57/2026 está em discussão. O projeto de lei de número 57/2026 está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto de lei de número 57/2026 está aprovado. Projeto de lei de número 58/2026 autoriza a abertura de créditos adicionais suplementar. O projeto de lei de número 58/2026 está em discussão. Presidente, Sim. eu queria fazer uma observação sobre o projeto de lei 58, que ele faz a suplementação de 2 fichas, com anulação de R$100 mil cada uma, ficha 69 e 74. Porém, quando você vai na ficha 69 e na 74, a 74 ela ainda possui R$105 mil, consegue fazer anulação de 100 mil. Porém, a 69 ela só possui R$55 mil. As 2 fichas que eles mandou, eu não acredito que, não sei se está atualizada, mas ela causa uma confusão jurídica. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque é um recurso que é do Fundo Social, e aí vai enviar um dinheiro, uma autorização para o Fundo Social que não tem o dinheiro na conta. Então, eu não sei se às vezes vai faltar para o Fundo Social ou não vai.
O que pode acontecer? Geralmente isso acontece, eu até entendo que às vezes não é de má fé. Geralmente acontece por algum erro material, por exemplo, pode ter sido tirado algum extrato da conta em dia anterior, depois caiu algum crédito, pode ser que está desatualizado, pode ser que talvez seja um erro da ficha, né, orçamentária aqui, porque eles fazem essa ficha em Word, ela não é do sistema, então tem que preencher ponto a ponto. Pode ser alguma coisa relacionada à falha técnica do projeto. A minha opinião, se a senhora acatar e a dos vereadores, caso a senhora acate, talvez seria o caso de mandar esse projeto ou avisar a Prefeitura Municipal para refazer, para que a assistência social não perca nenhum tipo de recurso, não falte recurso. E uma outra observação é a respeito do plano de trabalho. O plano de trabalho foi tirado um scanner, porém ele não traz assinatura nenhuma do secretário municipal de assistência social. Eu não sei, talvez pode ser um outro plano, não pode, seria interessante ela trazer já o plano assinado. É uma opinião minha para poder melhorar a questão da assistência social e dar essa oportunidade para eles refazer o projeto. Os vereadores, eles preferem que o projeto seja votado ou que seja corrigido? Matheus, Rodrigo, Neiva, Fernando, Tião, Bé, Pode ser corrigido. Nico, Camaroto. Então, o projeto 58/2026 vai ser retirado para correção. Projeto de lei de número 59/2026 autoriza a abertura de créditos adicionais suplementar. O projeto de lei de número 59/2026 está em discussão. O projeto de lei de número 59/2026 está em votação. Quem for a favor permaneça sentado e quem for contra que se levante. O projeto de lei de número 59/2026 está aprovado. Projeto de lei complementar legislativo 01/2026. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Municipal 116/2025, de 6 de março de 2025 e de outras providências. O projeto de lei complementar legislativo 01/2026 está em discussão. O projeto de lei complementar legislativo 01/2026 está em votação. Quem for a favor permaneça sentado, quem for contra que se levante. O projeto de lei complementar legislativo 01/2026 está aprovado. Projeto de resolução 01/2026. Da nova redação à lei que dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo e das outras providências. O projeto de resolução 01/2026 está em discussão. O projeto de resolução 01/2026 está em votação. Quem for a favor permaneça sentado, quem for contra que se levante. O projeto de resolução 01/2026 está aprovado. Vereador Rodrigo, para fazer uso da tribuna. Boa noite aos presentes, boa noite aos de casa. Nessa noite eu quero fazer algumas observações e fazer um momento de reflexão. Estive recente com os vereadores, professora Neiva, Fernando, em Nova Itapirema, no bairro Angelina do Prado, com o nosso ação, Vereadores em Ação, e podemos presenciar uma cena
que eu jamais imaginei que eu iria ver no nosso município. Eu vi isso nas redes sociais, eu vejo no telejornais, em programas, em cidades grandes. Mas o que eu vi lá no bairro em Nova Itapirema, que nós vimos, é muito triste. Triste é ver que os moradores construíram uma barreira em frente à sala, com tijolo e cimento, para impedir que a água entrasse na residência em momentos de chuva. É lamentável ter ouvido dos moradores o temor de toda chuva. O momento que poderia ser um momento agradável se tornou um momento de terror. No meio do cenário que nós vimos, e que foi retratado também pela imprensa quando esteve, e também foi divulgado alguns vídeos nas redes sociais, no meio desse caos, desse cenário, nós vimos que o mesmo morador que sofre, esses moradores cuidam da área verde em frente ao local. E eu pude degustar um delicioso limão na minha saladinha. Me encantei pela recepção das mulheres que estavam lá. Percebi que são brasileiros e brasileiras procurando sobreviver da melhor maneira nas condições que têm. Em um país, numa terra fértil, o que se planta, colhe. Nesse imenso Brasil e nesse pedaço chamado Nova Itapirema. Brasileiros que sorriem e busca, luta por dias melhores. Isso eu vi e ouvi. E nesse momento me veio uma lembrança de uma música do compositor Milton Nascimento, que o verso da música diz o seguinte: mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida, mistura de dor e alegria. Nós estivemos, né, na primeira sessão, a presença do nosso prefeito, e o mesmo sugeriu união, né? Então fica aqui a minha sugestão, né? Temos aqui a base dele, né? A maioria, a base dele. Que tal unirmos, né? E ele resolver esse problema, né? De 12 anos desses moradores, né? Como diz o ditado, né? E vamos que vamos. Muito obrigado. Fernando. Boa noite, senhora presidente, boa noite, mesa diretora, vereadores, boa noite a quem nos acompanha de casa, a quem está presente aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje eu faço alguns agradecimentos. Eu fiz algumas visitas no bairro São Francisco, conversei com alguns moradores e eles falaram: Fernando, dá uma atenção para a gente na questão da limpeza do loteamento.
E aí eu agradeço o feedback que eu tive lá naquele bairro. Tem algumas propostas que eu vou protocolar essa semana para o bairro São Francisco. Eu fiz uma visita no Jardim do Sol. Tem alguns moradores no Jardim do Sol, onde ele se une com o bairro João e Maria, tem uma área verde. E aí surgiu um assunto de que as casas iriam ser construídas lá, e eles estavam um pouco apreensivos, porque iria retirar a área verde. Ainda não tem nada oficial, né? Eu tentei levantar algum tipo de informação, não tem nada oficial relacionado a isso. A princípio, a área verde ela continua sendo uma área verde, a menos que passe algum projeto pela Câmara para isso. Fiz uma visita no bairro Bom Retiro. Alguns moradores pediram para mim: Fernando, tem como fazer algumas melhorias na nossa rua? Tem algumas propostas que a gente pode fazer para o Bom Retiro? A exemplo é o excesso de vegetação que está lá, segundo os moradores, está atrapalhando e acaba sendo na via. A gente pode fazer algumas propostas para aquele bairro, sim. Nós fizemos uma visita no bairro Monte Belo, conversamos com alguns moradores. Tem algumas propostas para o bairro Monte Belo, inclusive relacionadas a entretenimento, a gente vai fazer posteriormente. Passamos no bairro Agrovila, até na casa de um cidadão lá, ele falou: Fernando, está tendo uma conversa por aí que prenderam o ônibus que leva para Carina e que foi você que apreendeu o ônibus. Eu falei: meu amigo, eu nem trabalho mais na Polícia Militar e eu nem sabia que esse ônibus levava para Carina trabalhadores lá. Eu sou totalmente a favor de quem trabalha, né? Longe disso, provavelmente algum mentiroso desocupado que está inventando coisas aí. Fiz uma visita também, a pedido de morador, no bairro Vendinha. Está uma situação complicada ali na entrada do bairro Vendinha. A água que está descendo, ela está causando alguns transtornos para os moradores lá. Tem algumas propostas para o bairro Vendinha que a gente está sendo cobrado, né? Um agradecimento especial aos vereadores pela aprovação da emenda. Eu tenho certeza que os funcionários ficaram contentes com esse gesto do Poder Legislativo em favor dos funcionários. Alguns professores me questionaram a respeito, Fernando, a dificuldade que a gente está na questão de locomoção. Eu ouvi falar que a gente pode pegar o ônibus escolar para andar agora, sim. Realmente tem uma lei federal, que é a 14862, de maio de 2024, que ela autoriza o uso de assentos vagos do transporte escolar pelos professores da rede municipal de ensino. Ainda não tem nada no município relacionado a isso, mas eu vou pensar num projeto de lei legislativa para fazer em conjunto com esta casa, para deixar isso. Ela altera a Lei de Diretriz e Base da Educação, que é a Lei 93 e 94 de 96. Como o vereador Rodrigo falou, nós tivemos em Nova Itapirema, o bairro Angelina Lucato do Prado, ele está sofrendo um transtorno gigantesco e acabou potencializando por isso. Algumas reclamações que a gente teve foi que, com a nova construção dos sarjetões na área de cima, está canalizando ainda mais água para lá. Então está dificultando ainda mais a vida deles. Eles estão pedindo ajuda desta casa aí para solucionar isso. E também, na saída para Farturinha, alguns moradores estão falando da dificuldade, porque a água desce com muita intensidade, ela invade as casas e está acabando fazendo buraco na saída para Farturinha lá também. A gente vai fazer algumas propostas relacionadas a isso. Do mais, muito obrigado pelo feedback novamente. Nós estamos aí para trabalhar pelo povo. Obrigado, presidente. Não havendo mais nada a se tratar, boa noite a todos. A sessão está encerrada.